Irmãos, nós vamos dar continuidade à exposição da carta de Paulo aos Coríntios. E hoje nós estamos começando uma nova sessão dentro da carta, tendo em vista que os capítulos de 8 até o primeiro versículo do capítulo de número 11, eles tratam a respeito de um único assunto, que diz respeito à liberdade cristã. Naquela ocasião, o que Paulo vai tratar com a igreja de Corinto diz respeito à comida sacrificada a ídolo. Existia uma grande questão entre os crentes daquela igreja que diz respeito à comida que era sacrificada a ídolo nos templos pagãos. Havia uma divisão na igreja que girava em torno dessa questão, que era pode ou não pode comer comida sacrificada a ídolo. O apóstolo Paulo, então, vai, do capítulo 8 até o capítulo 11, no primeiro verso, responder a esta questão. A partir do verso 2 do capítulo 11, é o nosso texto dessa noite, 1 Coríntios, capítulo 11, verso 2 até o verso de número 16. Paulo introduz um outro assunto. E a partir desse momento, Paulo começa a tratar a respeito da ordem no culto público, da ordem solene do culto e quanto ao comportamento dos crentes no momento da assembleia e da reunião solene. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 2 até o verso de número 16 é a nossa passagem. O texto diz assim: De fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes as tradições assim como vô-las entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rape o cabelo. Mas se lhe é vergonhoso o tosquiar-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar véu. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é glória do homem, porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça, como sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher. E tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória? Pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nós nos dirigimos a Ti em oração, neste momento onde nos reunimos em culto público, em assembleia solene, para ouvirmos a Sua voz mediante a pregação do Evangelho, mas também para prestarmos louvor e adoração ao Senhor por conta da bênção que nós recebemos através do sacrifício de seu Filho amado Cristo Jesus. Neste momento, humildemente, nós nos colocamos diante de Ti, clamando ao Senhor pela graça e pela misericórdia do Senhor. E pedimos, ó Deus, que, apesar das nossas limitações, o Senhor nos dê a capacidade de compreendermos aquilo que as Escrituras neste momento nos ensinam, através dessa passagem que nós lemos. Oramos a Deus para que de maneira alguma
ultrapassemos as coisas que estão reveladas nessa passagem, mas também para que de maneira alguma fiquemos aquém das coisas que o Senhor revelou para o nosso conhecimento e para a edificação da igreja. Reconhecemos, Senhor, a complexidade do assunto e do texto que está diante de nós. Mas oramos, ó Deus, clamando ao Senhor pela graça e pela misericórdia do Senhor em iluminar as nossas mentes, para que assim, ao compreender essa passagem, sejamos, portanto, edificados. Para a honra e glória do seu santo nome é que nós oramos. Em nome do seu Filho amado, Cristo Jesus. Amém. O texto que Paulo escreve, portanto, aos Coríntios, irmãos, nessa passagem, ele claramente é para nós um texto um tanto quanto complexo. Talvez entender em que dimensão as coisas que o apóstolo Paulo trata nessa passagem, que são aplicáveis ou não ao nosso contexto social, cultural, ao contexto da igreja hoje, já no século XXI, seja para nós o grande desafio. No entanto, nós sabemos da responsabilidade que nós temos de estudar e de buscarmos conhecer as coisas que Deus revela na palavra, tendo em vista terem o propósito de edificar e promover a santificação da igreja. Portanto, ainda que os assuntos sejam um tanto quanto difíceis e até mesmo complexos para que a gente chegue à compreensão das coisas que estão reveladas no texto do Novo Testamento, nós temos responsabilidade de compreender para que cheguemos à conclusão a respeito daquilo que se aplica e a respeito daquilo que não se aplica no contexto da igreja hoje. Quando nós falamos a respeito de interpretação das Escrituras, nós entendemos que há uma única maneira correta de interpretar as Escrituras. É interessante porque uma regra de interpretação ou de exame das Escrituras é que todos nós temos autonomia e autoridade para examinar. Todos nós podemos ler as Escrituras. Todos nós podemos interpretar as Escrituras. Todos nós temos a autoridade e a capacidade que nos é dada pelo Espírito Santo de ler e estudar e interpretar. No entanto, o livre exame, ele não nos dá direito à livre interpretação. Há uma maneira correta. E nós entendemos que a maneira correta de se interpretar a Bíblia é considerando dois aspectos extremamente importantes e essenciais. Podemos falar até mesmo de três. O primeiro deles, o contexto cultural e histórico no qual o texto foi escrito e foi registrado. Para que a gente possa compreender a respeito do que exatamente o autor está falando, qual é o problema que ele está tratando, quais as implicações dessa passagem do registro para aquele contexto, para que a gente possa compreender então o que daquilo e daquele momento se aplica à igreja de hoje. Um outro aspecto que nós devemos considerar para a interpretação do texto bíblico é a gramática. Nós precisamos considerar a língua com que o texto foi escrito, em que o texto foi escrito, para que a gente entenda também as implicações das expressões, dos verbos e das expressões que nós encontramos no texto das Escrituras. Um terceiro aspecto que deve ser considerado para examinação do texto das Escrituras é o fato de que a norma que define e interpreta o texto bíblico é a própria Bíblia. Portanto, nós entendemos que a Bíblia, ela se auto-interpreta. Então, três aspectos que são muito importantes para que a gente consiga olhar determinadas passagens e chegar à compreensão a respeito daquilo que o autor nos ensina. O fato de que devemos considerar o contexto histórico, devemos considerar a gramática do texto e devemos entender que a regra de interpretação maior é de que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Por que é importante que a gente considere essas coisas antes de avaliarmos uma passagem como essa? É importante porque nós estamos tratando a respeito de um texto que faz referência a determinados usos e costumes que eram usuais no contexto em que Paulo escreve a carta aos crentes de Corinto.
E nós estamos falando aqui, essencialmente, a respeito da importância das mulheres, naquele contexto, usarem o véu sobre a sua cabeça, mostrando assim que estavam sob a autoridade de alguém. A mulher, quando cobria a sua cabeça com o véu, tanto no culto ou fora do culto, ela mostrava que estava sobre a responsabilidade de alguém, ou sobre a autoridade de alguém. Ou seu marido, ou seu pai, ou o seu avô, ou um tio, ou alguém mais velho que exercesse autoridade sobre ela. Isso não apenas na cultura judaica, mas inclusive num contexto de cultura grega e até mesmo pagã. Era usual, portanto, que as mulheres que demonstrassem boa fama, digamos assim, andassem com a cabeça coberta. Usualmente, as mulheres que não andavam com a cabeça coberta eram as prostitutas. E por isso que nós podemos perceber que há um problema que Paulo vai tratar nessa passagem, porque algumas mulheres dentro daquela comunidade cristã estavam provavelmente sendo influenciadas por uma perspectiva da filosofia grega, estavam abrindo mão do uso do véu, não apenas nas ruas, mas também no culto público. É interessante quando nós consideramos esses fatos, tendo em vista que até o período da inauguração da nova aliança, as mulheres, elas nem sequer participavam do culto junto com os homens, nas cerimônias judaicas e até mesmo na cultura pagã e nas religiões pagãs, as mulheres elas celebravam a Deus, tanto na cultura judaica ou na cultura pagã, celebravam a deuses separadamente dos homens. Quando nós falamos, por exemplo, a respeito da cultura judaica, nós entendemos que havia, e sabemos que havia, inclusive, um lugar separado para que as mulheres se reunissem ali e, então, prestassem culto a Deus. Quando o Senhor Jesus vem e inaugura a nova aliança, o que nós podemos constatar a partir daquilo que as próprias Escrituras nos diz, é que já não há mais distinção de pessoas. Não há grego, não há judeu, não há gentio, não há homem, não há mulher. O texto das Escrituras nos mostra que em Cristo Jesus nós somos nivelados. A partir do momento em que as mulheres elas têm o conhecimento da verdade revelada e da própria inauguração da nova aliança, elas começam então a se portar no culto público de forma a entrar em atrito com a cultura social no contexto em que elas estavam inseridas. O apóstolo Paulo, ele vai nos mostrar, portanto, que diante da conduta daquelas mulheres, havia um problema que foi gerado e criado na igreja, tendo em vista que algumas mulheres já não queriam mais usar o véu. Alguns dizem que existia até mesmo uma espécie de influência de um feminismo peculiar àquela época e que estava influenciando as mulheres na igreja do primeiro século. E que, portanto, influenciadas por essa espécie de feminismo, que talvez seja um pouco diferente daquilo que nós conhecemos hoje como feminismo, essas mulheres, por sua vez, estavam abrindo mão do uso do véu. E o apóstolo Paulo, por sua vez, vai orientar as mulheres quanto ao procedimento no culto público, pensando no bem da igreja e pensando na glória de Deus. A pergunta que a gente pode fazer nesse momento é semelhante à pergunta que a gente fez nos textos anteriores quanto à comida que era sacrificada a ídolos, se podia ou não podia comer. A pergunta que nós vamos fazer aqui é, a mulher, portanto, no culto público, ela deve ou ela não deve usar o véu? Obviamente que quando nós olhamos para essa passagem, nós estamos observando aqui algo que era culturalmente essencial a um contexto da história. Quando nós olhamos para isso, nós percebemos com muita clareza que este não é o tipo de situação que aflige a igreja hoje. Nós não temos problemas com isso. E há algumas igrejas e denominações que no culto, como a congregação cristã, elas, além de separar as mulheres dos homens no culto, homens sentam de um lado e mulheres sentam de outro, elas ainda, ou a denominação ainda impõe que as mulheres no culto, elas cubram a sua cabeça.
Há uma incoerência com relação àquilo que o texto diz, porque as mulheres, no contexto do Novo Testamento, bem como no Antigo Testamento, elas não cobriam apenas no momento de culto, mas até mesmo quando estivessem expostas, ou seja, na rua, nos momentos em que estivessem talvez no mercado ou em outras situações. Obviamente, irmãos, que essa é uma questão cultural. O uso do véu ou não usar o véu era uma questão cultural peculiar à igreja cristã do primeiro século. Mas perceba que o apóstolo Paulo ele vai orientar a igreja com relação a essa questão, se valendo não apenas da tradição e da cultura, nós vamos perceber que ele se vale também da tradição e da cultura para construir o seu argumento, mas ele se vale de argumentos extremamente teológicos. Porque a grande questão que estava em xeque ou em jogo não era essencialmente o uso do véu. Era uma questão mais profunda, que diz respeito à autoridade. E então o apóstolo Paulo, ele começa a passagem no primeiro momento, argumentando, percebam bem, a favor do uso do véu na igreja, partindo de um princípio teológico. E qual é o princípio teológico do qual o apóstolo Paulo se vale num primeiro momento nessa passagem? Ele vai falar a respeito da Trindade. Do versículo 1 até o versículo de número 3, nós podemos perceber que o apóstolo Paulo ele se vale de um argumento doutrinário para construir o seu argumento para guiar então a igreja no que diz respeito à sua prática no culto público e propriamente aqui uma referência a como as mulheres deveriam se portar no culto. O versículo de número 2, eu disse 1 a 3, do 2 até o 3. No versículo de número 2, Paulo faz uma saudação à igreja, e como era usual, Paulo faz uma espécie de elogio à igreja. Ele diz, de fato eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vô-las entreguei. Paulo faz uma espécie de elogio à igreja, mesmo no momento em que ele está prestes a exortar a igreja. Ele fez isso nos capítulos anteriores, quando nós olhamos, por exemplo, o primeiro capítulo, Paulo elogia, chama os crentes de Corinto de santos, faz uma referência a ele como fiéis e eleitos de Deus, santificados em Cristo Jesus, mas isso obviamente não o impede de repreender a igreja quando essa se desviava de uma conduta correta. E agora, a partir do versículo 3, então ele começa a argumentar a respeito do problema que estava a igreja de Corinto enfrentando. Ele faz a seguinte afirmação: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. O que o apóstolo Paulo está dizendo nesse momento, com relação à autoridade, ele diz partindo de um princípio da Trindade, partindo daquilo que teologicamente nós podemos considerar a respeito da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Essencialmente, nós podemos dizer que não há distinção nas pessoas da Trindade. Tanto Pai, quanto Filho, quanto Espírito Santo são na mesma proporção e essencialmente Deus. Não há uma diferença quanto a poder, quanto a autoridade nas pessoas da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são Deus na mesma proporção, com a mesma autoridade e possuem os três, os mesmos atributos comunicáveis e também os mesmos atributos incomunicáveis, ou seja, aqueles que são próprios da divindade, onisciência, onipresença, todo o poder, toda a autoridade que são próprios das três pessoas da Trindade. Mas quando nós olhamos, irmãos, a atuação da Trindade na história da salvação, nós podemos perceber que há ali uma distinção de funções. Nesse sentido, nós dizemos que o Filho está subordinado ao Pai e o Espírito subordinado ao Filho e ao Pai.
mas não que essencialmente o filho seja menor que o pai e o espírito menor que o filho e que o pai. Há apenas uma distinção com relação às funções. E o apóstolo Paulo, ele se vale do argumento da Trindade para dizer que, assim como Cristo é o cabeça da igreja e Deus o cabeça de Cristo, o homem, por sua vez, é o cabeça da mulher. Perceba que o apóstolo Paulo não está falando aqui a respeito de uma distinção essencial. Ele não está dizendo que o homem é melhor do que a mulher essencialmente, mas no que diz respeito à administração, o homem foi posto por Deus como o cabeça da mulher. Essencialmente, não há distinção. Há, porém, distinção quanto a funções. O homem como aquele que tem responsabilidade sobre a sua mulher. E alguns dizem que isso soa como machismo, mas nós podemos perceber quanto que essa atribuição feita por Deus ao homem, ela requer um esforço do homem. O homem que se submete de fato à palavra de Deus, ele jamais pode ser aquele que abusa de sua autoridade e oprime sua mulher. Seja sua esposa, seja suas filhas, mas ele é aquele que, posto sobre a mulher como cabeça, ele deve servi-la. Os documentos da história da igreja nos dizem que o homem ele é o rei, sacerdote e profeta do lar. Ou seja, o homem é aquele que tem a necessidade e a responsabilidade de prover sustento material, sustento espiritual e proteção física e espiritual. O homem tem a responsabilidade de prover a sua família, material e espiritualmente. A Bíblia diz ainda que ao homem é dada a responsabilidade de, inclusive, morrer pela sua mulher, caso seja necessário. E o exemplo é, mais uma vez, um exemplo teológico, porque aquilo que as Escrituras nos diz é que o homem deve estar disposto a morrer pela sua mulher, assim como Cristo morreu pela igreja. Portanto, há sobre o homem uma responsabilidade de um tamanho considerável, a qual ele jamais pode negligenciar. Mas no que diz respeito à administração das coisas, a mulher, portanto, deve se submeter ao seu marido. E nós entendemos, irmãos, que esta é uma perspectiva de preservação. Havia um professor no seminário que ele dizia algo muito interessante quando ele tratava a respeito desses assuntos, dizendo que no que diz respeito às diferentes atribuições que são dadas ao homem e à mulher, a perspectiva bíblica de que o homem é o cabeça da sua esposa, ela é uma perspectiva de cavalheirismo. É o homem zelando pela sua esposa, o homem zelando pela sua casa. Notem que nesse sentido o apóstolo Paulo está chamando os homens à responsabilidade quanto às suas obrigações. Quem tem a responsabilidade de sustentar a casa? É o homem. Quem tem a responsabilidade de prover a família? É o homem. Quem tem a responsabilidade de proteger a família? É o homem. Lendo o livro do John Piper, que se chama Casamento Temporário, ele faz uma observação muito interessante naquele livro. E ele diz que se nós aderirmos a uma perspectiva igualitária, ou seja, não há distinção de função entre o homem e a mulher, vai haver um momento em que, se ouvirmos um barulho no quintal de casa à noite, o homem vai virar para a esposa e vai falar assim: agora é sua vez de ir lá ver o que é, porque antes eu já fui. Mas nós entendemos que a Bíblia nos ensina que há uma distinção. E essa distinção, de maneira alguma, ela desmerece quem quer que seja, mas ela protege. E o primeiro argumento que o apóstolo Paulo usa, então, é um argumento teológico que se vale a respeito da doutrina da Trindade. Eu ouvi o Augusto Nicodemos pregando nessa passagem, e ele disse uma coisa muito interessante no sermão. Se você quiser ouvir, você entra depois no YouTube, você acha lá com facilidade. Ele diz assim: enquanto houver Trindade, o homem vai ser o cabeça da sua casa. Enquanto houver Trindade, a mulher deverá se submeter ao seu marido.
Aí a pergunta é assim, se é enquanto houver trindade, até quando é isso, né? Mas o que nós podemos ver é a argumentação do apóstolo Paulo para a preservação da igreja e para o bem das próprias mulheres daquela comunidade. E ele vai, num primeiro momento, nós podemos dizer que o apóstolo Paulo ele argumenta nessa passagem e conclui. Ele argumenta e conclui. Agora, do verso 4 até o verso 6, ele vai então concluir a argumentação anterior, quando ele diz: todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rape o cabelo. Mas se lhe é vergonhoso tosquiar-se ou rapar-se, cumpra-lhe usar véu. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Ele se vale do argumento da trindade e agora ele vai dizer, bom, se nós invertermos os papéis, fica vergonhoso tanto para o homem quanto para a mulher. E ele fala isso, obviamente, considerando a cultura naquele momento. Se era próprio da mulher usar o véu, o homem não deveria usar. E se era próprio da mulher usar, ela deveria usar. E quando ele diz, portanto, que se a mulher não quer usar o véu, porque isso lhe seria como que estivesse a cabeça raspada, o que seria vergonhoso para ela naquele contexto, que raspasse de uma vez. Mas que se lhe fosse vergonhoso, que, portanto, usasse o véu, assim como era comum entre eles, para o próprio bem da igreja e para a edificação do corpo de Cristo, ou para a ordem no culto solene. Obviamente, irmãos, que quando nós consideramos essa passagem, nós devemos nos lembrar do princípio que o apóstolo Paulo nos ensina nos capítulos anteriores. E aqui eu me refiro ao capítulo 8 até o capítulo 11, quando ele nos alerta quanto ao escândalo. Aquilo que ele nos diz em relação ao escândalo quanto à comida e bebida nos capítulos anteriores, quando o apóstolo Paulo trata a respeito desse assunto na igreja, se aplica também a esse problema propriamente. Porque se a mulher não usasse o véu, como era costume, causasse escândalo, que ela, portanto, usasse. É assim que ele se refere à questão da comida e da bebida nos textos anteriores. Quando ele diz, se comer comida sacrificada a ídolo escandaliza o meu irmão, então eu nunca mais como comida sacrificada a ídolo, ou eu nunca mais como carne, o que é a expressão dele. O grande problema é que talvez naquela época a situação fosse comum e semelhante à situação que a gente vive hoje. Ou seja, vai ficar chocado porque eu vou ficar sem o véu? Aí que eu vou ficar mesmo. Como se isso demonstrasse uma espécie de rebeldia. Mas o que o texto nos ensina é aquilo que o texto nos ensina na passagem anterior. Que se eu pecar contra o meu irmão, não peco apenas contra o meu irmão, mas peco contra Cristo. Portanto, quando o homem deixa de exercer a sua autoridade como homem, ele peca contra Cristo. Quando a mulher deixa de ser submissa ao seu marido pelo bem da igreja e da sua família, peca também contra Cristo. Já há um segundo argumento, no entanto, em que nós podemos perceber que o apóstolo Paulo ele se vale aqui, podemos dizer, do argumento da teologia bíblica. Quando ele fala a respeito da trindade, talvez a gente possa se referir ao argumento dele como um argumento de teologia sistemática. Mas quando ele vai argumentar agora a partir do verso 7 até o verso 9, nós podemos dizer que, em certo sentido, o apóstolo Paulo argumenta a partir da teologia bíblica, porque ele cita o relato das Escrituras com relação à criação do homem, bem como da mulher, para nortear a conduta da igreja naquele período. E quando ele trata a respeito desse assunto, ele está tratando ainda com relação à autoridade do homem sobre a mulher. E nós podemos ver algumas coisas que o apóstolo diz a partir do versículo 7. Verso 7 ele diz, porque na verdade o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é glória do homem, porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Há um outro pastor chamado Vod Balkan, é um pastor batista norte-americano, e ele fala muito sobre família,
num livro chamado O que ele precisa ter se quiser casar com minha filha, ele falando da distinção dos papéis no lar, falando do homem, da responsabilidade do homem e da importância da submissão da mulher, ele se vale dos mesmos argumentos, dizendo: o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus e, em certo aspecto, podemos dizer que a mulher é criada à imagem e semelhança do homem. O homem foi criado por Deus e a mulher foi criada por causa do homem. O texto da Bíblia ainda vai dizer que a mulher não foi apenas criada por causa do homem, mas criada através do homem, porque ele saiu do seu lado, saiu da costela. Quanto à autoridade, o Walter Balco ainda diz que no momento em que Eva recebe o nome, quem dá o nome a ela é o próprio homem, ou seja, é Adão. Nós não estamos dizendo com isso, irmãos, que há uma distinção no que diz respeito à essência. Apenas estamos nos referindo às coisas que Deus determinou e estabeleceu, obviamente com um propósito proveitoso. Se nós nos lembrarmos que o casamento, a união e o relacionamento conjugal, eles devem refletir o relacionamento de Cristo com a igreja, nós podemos entender claramente o propósito de Deus ter estabelecido as coisas como estabeleceu. Se Deus cria o homem com autoridade e ele vai, na autoridade que ele exerce sobre a sua família, refletir a autoridade de Cristo, nós podemos ver que há um propósito proveitoso. Qual é o propósito, portanto, em Deus ter estabelecido as coisas como estabeleceu? A sua própria glória e a glória de Cristo Jesus. Portanto, quando nós invertemos os papéis, ou quando nós tentamos, não meramente inverter os papéis, como se meramente fosse algo pequeno, né? Mas quando nós tentamos tratar homem e mulher como iguais no que diz respeito às funções, nós estamos pervertendo a ordem bíblica instituída pelo próprio Deus. Mas olhe como é interessante aquilo que o apóstolo Paulo agora diz, a partir do verso 11 até o verso de número 13, quando ele diz assim: no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher. E tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? O que o apóstolo Paulo traz aqui é como se ele estivesse argumentando em defesa do seu próprio argumento. Como se ele estivesse dizendo assim: olha, não me entendam mal. Eu não estou dizendo que há uma distinção essencial com relação aos papéis. O homem, como o texto vai dizer aqui, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Ainda que exista, irmãos, uma distinção de funções e de atribuições, há a responsabilidade de um amor e de um respeito mútuo. Há a responsabilidade de que tanto o homem quanto a mulher zelem um pelo outro, ainda que o homem exerça um papel e a mulher exerça outro. No entanto, no verso 10, Paulo reitera aquilo que ele tem dito, quando ele diz: portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. A ideia é de sinal de que ela está sob a autoridade de alguém. Seu marido, seu pai, ou um avô, ou alguém que naquele contexto exercesse autoridade sobre a mulher. Perceba que, quando nós tratamos a respeito desse assunto, o que se aplica ao nosso contexto não é a questão do véu, se usa ou se não usa. Essa era uma questão propriamente cultural. Até mesmo as culturas pagãs se valiam do véu para os momentos de religião, ou para os momentos de culto religioso. Mas o princípio que é apresentado pelo apóstolo Paulo nessa passagem, ele permanece. Qual é o princípio? Qual é a essência da passagem? O que nós podemos, portanto, voltando ao princípio do sermão, o que nós podemos, portanto, aplicar dessa passagem ao nosso contexto? Nós devemos, então, a partir de agora, dizer que as mulheres dessa igreja devem usar véu, porque naquele contexto as prostitutas é que não usavam. Ou será que nós devemos
apenas reiterar o princípio de autoridade que o apóstolo Paulo nos apresenta nessa passagem. Portanto, o que o apóstolo Paulo nos ensina aqui e que se aplica à igreja de hoje, não diz respeito ao uso de véu. Não diz respeito a se deve ou não se deve usar o véu na igreja, mas diz respeito à autoridade, diz respeito às atribuições distintas que Deus dá ao homem e que Deus dá à mulher. Caminhando para o final da passagem, o versículo 14 até o verso de número 16, nós podemos encontrar um último argumento do apóstolo Paulo nesse texto com relação ao uso do véu na igreja, naquele contexto. E esse é um trecho da passagem que nós podemos dizer que não diz respeito propriamente a um argumento teológico, mas nós podemos dizer que é um argumento, podemos dizer, social ou cultural. Porque ele diz assim: ou não vos ensina a própria natureza a ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe é dado em lugar de mantilha. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. O que ele está dizendo pensando naquele contexto da história, ao homem não é próprio, e ele está falando a respeito do contexto dele, porque, obviamente, que isso não faz parte do nosso contexto cultural hoje. Quando ele diz, ao homem é vergonhoso usar cabelo grande, hoje em dia nós sabemos que não é assim. A mulher é vergonhoso não usar o véu, nós sabemos que isso não se aplica à nossa cultura. Mas o que ele vai dizer na sequência da passagem é que é interessante, porque ele vai tratar com aqueles que possivelmente estavam promovendo contendas na igreja por conta dessa questão, quanto a não usar o véu. O verso 16 diz, contudo, se alguém quer ser contencioso, ele vai dizer, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. O argumento final do apóstolo Paulo isso não é nossa prática, isso não faz parte do nosso contexto, nem aqui, nem em qualquer outra igreja, esse não é o nosso costume. O que o apóstolo Paulo vai nos ensinar com essa declaração no final é que nós não podemos desconsiderar a tradição, irmãos. Nós não podemos. E hoje em dia nós vivemos num contexto onde a tradição ela é considerada para ser desconstruída. Nós olhamos para a história, para desconstruir a história, como se nada daquilo que tivéssemos vivido ou ouvido no passado servisse para a igreja hoje. Mas nós, como cristãos, presbiterianos, que nos valemos dos símbolos de fé como um norte para a própria interpretação bíblica, nós não podemos desconsiderar a tradição. É claro que nós não podemos incorrer no erro de colocar a tradição acima da revelação. A revelação, ou seja, o texto bíblico, é que avalia se a tradição ela é boa ou não, se ela é correta ou não. Mas nós não podemos simplesmente desconsiderar o passado ou as tradições, os costumes, como se eles nada tivessem para nos ensinar. Nós precisamos entender que aquilo que nós recebemos dos nossos pais, aquilo que nós recebemos da nossa família, e eu digo pais, não apenas pais, família, mas digo aqueles que possam, por sua vez, ter influenciado a nossa própria fé e nos guiado à fé cristã, nós não podemos simplesmente ignorar porque vivemos num tempo diferente, porque vivemos em outros tempos. E note que esse é o tipo de argumento que tem sido usado, inclusive dentro de muitas igrejas, para se desconsiderar princípios morais e éticos que são explicitamente cristãos, que são explicitamente normativos, como, por exemplo, a autoridade do homem sobre a mulher. O que o feminismo tem feito hoje com relação a esse princípio? O homem é autoridade sobre a mulher? O homem como o cabeça de sua casa? O homem que tem responsabilidade de botar o alimento dentro de casa? Que isso? Isso é coisa do passado. Isso é coisa de um contexto judaico-cristão retrógrado, que não faz mais sentido para o nosso contexto.
A gente vive no século XXI, gente, vamos caminhar para frente. E, infelizmente, esse é o tipo de argumento que nós encontramos dentro das igrejas. Mas nós precisamos entender que, ainda que historicamente há costumes que nós podemos desconsiderar, porque eram próprios de um período e de uma época, há padrões normativos que foram instituídos pelo próprio Deus, para a sua própria glória, para a glória de Cristo, para a edificação e o crescimento da igreja e para a edificação e a solidificação das nossas famílias. Quando nós desconsideramos aquilo que a Bíblia nos revela como princípio e padrão normativo instituído pelo próprio Deus, principalmente no que diz respeito à família, é que nós podemos perceber o quanto que a nossa sociedade, quando se distancia desses valores, ela começa a entrar em declínio. À medida em que as famílias negligenciam os valores do passado, ou os valores que, ainda que instituídos no passado, são normativos para a igreja hoje e para as famílias hoje, é que nós entramos em declínio. E nós podemos ver isso nas mais diversas esferas dentro da vida familiar. Não apenas no que diz respeito à autoridade do homem sobre a sua casa ou sobre sua família, mas inclusive quanto à durabilidade de um casamento. Casamento hoje em dia é algo efêmero, é passageiro, é descartável, porque você já não tem mais qualquer responsabilidade de votar quando você se casa, ou de se comprometer com Deus e com a igreja. Há casamentos em que você pode perceber que já não se faz mais uso do momento dos votos. Há algum tempo atrás, alguns anos atrás, quando a Kate Middleton se casou com o príncipe da Inglaterra, no momento em que ela tinha que se comprometer em se submeter ao seu marido, ela não fez. Se você procurar na internet, provavelmente você acha. Naquele mesmo momento em que o clérigo pergunta a ela para que ela respondesse se ela se submetia ao seu marido e seria submissa a ele, ela se cala. Ela não responde. Portanto, nós podemos ver que, e mesmo dentro de nações protestantes que foram construídas e solidificadas a partir de princípios bíblicos, nós temos visto o abandono daquilo que a Bíblia institui como padrão normativo para a nossa conduta. Não apenas no culto público, mas na vida diária, no relacionamento conjugal, na vida corriqueira e cotidiana. Portanto, se nós queremos glorificar a Deus com as nossas próprias atitudes, nós precisamos considerar o fato de que, em algum momento, talvez, nós estejamos negligenciando valores que Ele nos apresenta como padrões normativos de conduta e regra para a vida da igreja. Portanto, o que o texto nos ensina aqui, ainda que o apóstolo Paulo introduza o assunto do culto público, vai muito além daquilo que deve ou não se deve fazer dentro da igreja, entre quatro paredes, mas diz respeito à nossa vida lá fora, diz respeito à nossa vida fora da igreja. Porque a gente pode até, às vezes, ser muito zeloso quanto às regras, às normas, às leis, aos padrões dentro das quatro paredes. Mas é muito importante que lá fora nós também tenhamos a nossa vida pautada e normatizada pelas Escrituras. E que nosso desejo, não apenas aqui, mas lá fora, seja também de glorificar a Deus, vivendo da maneira com que Ele estabeleceu, para que possamos glorificar ao seu nome e também edificar a igreja. Que Deus nos abençoe.